que é um efeito tem uma causa. Então, procurai a causa de tudo, e o que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Quando a gente fala de espírito, eu vi procurando vídeos para fazer minhas aulas, eu sempre procurava os cientistas provando a existência da espiritualidade e tal, e já existem várias pesquisas que já comprovam que a espiritualidade existe e comprovam que há outras dimensões, e até hoje já são comprovadas cientificamente que existem 23 dimensões diferentes. Isso, quem pode comprovar isso é a física quântica, Einstein. Isso aí já é uma outra palestra, né? Senão você vai virar um seminário, né? São 6 horas falando, vocês não vão, nós vamos, né? Vocês têm tempo? Vou te contar uma história. Então nós não temos tempo para isso. O que nós temos tempo hoje é saber que hoje a existência de Deus realmente já é comprovada. Tanto é que tanto o quanto a imortalidade e as várias reencarnações. Então, nós vamos encontrar na net, se a gente passar uma pesquisa rápida, encontramos várias pessoas falando assim que não, ainda a ciência não comprova que a espiritualidade existe ou que Deus não existe. Comprova sim. Tanto é que hoje o ônus da prova se inverte. Não é nós espiritualistas que temos que provar que a mediunidade existe. Não é nós que temos que provar que a espiritualidade existe. Que existe mentores, que essa sala está cheia, lotada, né? Vamos abrir um espaço aqui. Não é isso que nós temos que provar. É eles que têm que provar, aqueles incrédulos, os imateriais, né, que creem na matéria, em parte científica, que tem que provar que não existe. Então é o contrário. Tá certo? Vamos lá, pode passar. Pode liberar? Então, não existe efeito sem causa. Pode passar para frente. Eu acho que agora já acabou. Acabou. Isso. Vamos lá. Mais uma vez. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo. E o Espírito? O Espírito é a criação de Deus. Então nós temos Deus como a primeiro fundamento. Então, o primeiro fundamento da doutrina espírita, dentro do Evangelho, dentro da base evangélica, é Deus. E Jesus é muito rico nisso, né? Eu não sou Deus, eu sou filho dele. Assim como vocês são meus irmãos, que nós todos somos filhos de Deus. Nós somos o quê? Ele fala assim, vocês deuses, vocês vão fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ele já afirmava isso. Porque nós somos o quê? Espírito. Então nós somos seres inteligentes da criação. Nós fomos criados simples e ignorantes, como uma semente que, pequenininha, plantada, e vai criando forças, e vai criando energias, e vai recebendo nutrientes, vai recebendo luz, e essa luz vai nos tornando forte. E quando nós sairmos, digamos assim, da nossa casca, nós iremos sim para a luz. E como a planta sempre procura a luz, nós também, na nossa jornada como espírito, nós sempre procuramos a luz. Então nós nunca voltamos, nós sempre vamos adiante. Então a escalada espírita é sempre contínua. Pode estacionar, como nós reprovamos na escola, né? Eu já reprovei na escola, porque eu estava rolando, e não pode, né? Então as causas de ação e reação, eu repeti o ano. Então nós repetimos de ano.
mas nós nunca voltamos um passo para trás. Tá certo? Então, o Espírito é a criação de Deus, tudo, e é o ser inteligente da criação. Então, nós somos de Deus. Então, o Espiritismo trabalha com espíritos, tanto encarnados como os desencarnados. Todos, para nós, têm o seu grau. Uns têm suas especialidades, que trabalham dentro com os elementais, digamos assim, que fazem a chuva, que fazem os trovões, que fazem o vento. Todos isso são espíritos se movendo, utilizando esses elementais. São espíritos ainda que vão ter uma formação, vão ter ainda uma característica, que trabalham com esses espíritos ainda que estão nessa fase de experimentação. Então, trabalhamos com espíritos imortais. Nós estamos aqui aprendendo. Aquele que sabe um pouquinho mais, ensina e dá a mão, como você dá a mão para uma criança. E vai, olha, aqui não pode pôr a mão aqui, não pode fazer isso, aprende a comer sozinho. Então ainda nós somos crianças ainda, aprendendo a comer de colher. Vamos lá. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os Espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial, que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado, e o princípio intermediário, o perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí, que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto. Apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos. E em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Bacaninha, né? Vamos lá. Por que eu coloquei esse vídeo aqui? Porque nós vamos ver que nós somos espírito. Aqui nós estamos falando de espírito, que eu falei da semente. Lembra? Então nós somos espírito. Exatamente quando que nós somos criados, nós sabemos que nós passamos pelo mineral. Nós, como moléculas, como células, como o átomo primitivo, como propriamente está escrito. Isso já vem da física quântica. Isso já vem dizendo que, lá de Einstein, né, que toda a matéria é energia e toda energia é matéria. Vai depender do que? Da vibração das moléculas dos átomos. No Livro dos Espíritos fala, tudo está em tudo, desde o átomo simples, do átomo primitivo, até o arcanjo. Tudo se interrelaciona. Então, nós temos aqui o espírito como princípio inteligente e nós temos uma lei que é a reencarnação para nós galgarmos experiências. Hoje que nós estamos aqui, nós estamos tendo experiências como encarnados. Nós já passamos por várias
experiências. Então, nós temos a reencarnação. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem na sua inteligência e na sua moralidade através desta lei de reencarnação. Como eu falei, nós podemos dar uma brecada aí numa reencarnação uma na outra, mas nós nunca vamos regredir. Então, eu falar que nós vamos reencarnar, digamos assim, num animal ou coisa parecida, isso para nós que entendemos a espiritualidade não existe. Nós sempre estamos em busca da luz, sempre em busca de conhecimento. Então, nós temos aqui então já o primeiro fundamento, que é Deus. O segundo é o Espírito, e esse Espírito é criado simples. Então, nesse processo de reencarnação, nós vamos então evoluir, certo? Agora, entre o Espírito que está encarnado e o Espírito propriamente dito que está lá na espiritualidade, nós temos alguma coisa aqui no meio, que nós conhecemos muito bem, que é a mediunidade. Vamos lá? Mais um clique, ele vai dar aqui mais aqui para baixo. Então, nós temos aqui, primeiro fundamento, Deus. Segundo, Espírito. Reencarnação. E agora, mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Olha, vamos prestar bem atenção aqui. Todo mundo é médium? Todo mundo é médium? Todos são. Mas eu quero dizer que todos já não foram de mediunidade. Todos são médium? Há uma grande confusão nessa situação, que Kardec fala no dos médiuns, que é o guia, é o guia que todos os médiuns devem ler com atenção. E aqui fala o seguinte, ele fala que sim, nós podemos até dizer que todos somos médiuns, mais ou menos médium. Ele fala assim, a mediunidade é toda aquela pessoa que sente. Agora, falando de sentir, nós estamos falando de sentimento, né? Porque esse sentir é você sentir. O médium ele sente, você sente a presença. Agora, você fica arrepiado, eu estou arrepiado. Você sente. Você sabe que não é teu. Então você sente. Você sente o cheiro. Você sente a dor. Você sente o desespero. Nós estamos falando de sentimento. Nós temos o sentimento abstrato e o sentimento físico. Quando eu falo de sentir dor, quando o espírito chega perto de você, ele está com muita dor, ele está sofrendo, você pode sentir fisicamente isso, essa dor física. Dói o braço. Quem já não sentiu dor no braço, dor de cabeça, principalmente dor de cabeça. Então, nós estamos falando de todo aquele que sente num grau qualquer. Pode ser mínimo ou pode ser intenso. Todo aquele que sente a influência. Veja que ele sente influência. Então nós temos espíritos que nos influenciam para o bem e nos influenciam para o mal. Quem nos influencia para o bem são espíritos, nossos guias protetores, os nossos mentores da mediunidade, os nossos amigos espirituais, os nossos bons espíritos. Eles vão nos influir, como eu estou influindo vocês, como você pode influir suas filhas, como todos nós não podemos influir o outro. Como encarnado, nós podemos influir, essa influência pode ser do encarnado para o desencarnado e o desencarnado para o desencarnado. Aí nós vamos falar sobre obsessões, né? Então sobre toda aquela parte de possessão, tudo, mas isso aí também é outra história. Por isso que nós estamos falando, dando umas pinceladas.
temos aí uma palestra somente sobre mediunidade, muito interessante. Possivelmente a gente possa fazer outra palestra falando somente de mediunidade. Mas Kardec é bem claro. Podemos sim falar que todos nós somos mais ou menos médium. E a mediunidade é inerente à pessoa, se ela é boa, se ela é um ladrão, se ela é uma pessoa de bem, é inerente à pessoa humana. Todos nós, num grau qualquer, podemos. E é raro, é muito raro as pessoas que não têm nenhum resquício da mediunidade. Então, se é raro, tem algumas pessoas que não sentem nada. Absolutamente nada. Então Kardec fala, todos nós podemos sim falar que todos somos médiuns, mas, entretanto, aí tem uma vírgula aqui, né? Mas, entretanto, né? Eu te amo, né, meu amor da minha vida, eu te amo, mas, opa, tem alguma coisa aí, mas só podemos dizer que médium realmente é aqueles que têm as suas faculdades patentes, bem distintas, bem compromissadas. Esses são os médiuns. Os médiuns que vão trabalhar. Todos nós podemos sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Por esse fato ele é médium. Mas médium somente é aqueles que têm as suas características bem marcantes, bem determinadas. Certo? Então, todos têm mediunidade, mas nem todos são médiums. Nem todos conseguem. Ele está bem aqui. Eu vou ler aqui completo aqui. Livro dos médiuns. Tá? Não vou, tá? Livro dos médiuns aqui, ó. Está marcado aqui, ó. Eu vou ler aqui. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade, a mediunidade, ela é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio. Não é privilégio você ser médium. Porque eu vou naquela casa espírita, porque o Fred é médium, então ele vai ver lá que eu estou com o Chico Xavier do meu lado. Não é privilégio nenhum isso aí. Tá? Muito pelo contrário. Geralmente, quem tem mediunidade é um grande devedor. Tem que trabalhar essa faculdade sempre para o bem, nunca para o mal. Fazer barganha com o plano espiritual é muito perigoso. Você está assumindo compromissos terríveis para a próxima reencarnação. Então, é inerente, não constitui, então, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, são raras as pessoas que dela não possuem nenhum rudimento. Se são raras, então é que se existe um que não é médium, nem todos são médium. É raro, é muito raro. Tanto é que até o médium, né, quando ele olha para uma pessoa, fala assim, nossa, você, eu estou vendo aí tem umas 3 entidades do teu lado. A gente sabe que no plano espiritual sempre há muitos espíritos, né? E 3 é muito pouco. Porque se eu tenho um guia espiritual, eu tenho um anjo protetor, eu tenho um guia espiritual, eu devo ter um amigo também que está aqui, e pelo menos uns 3, 4 obsessores que estão querendo passar a rasteira, que eles não descansam. Então, no mínimo, você está cercado de 5, 6. Se o médium vê 3 ou 4, ele está faltando, alguém faltou para bater o ponto. Então, nós sempre estamos o quê? Rodeados, uma nuvem de testemunhas. Nós sempre temos uma nuvem de testemunhas. E nuvem é muitos. Muitos. Tanto é que ele pergunta, como é que é o seu nome? E ele fala assim, meu nome é Legião. Não sou um só. São vários. Não adianta saber o nome de um, não. É vários. Tá? Então, raro são as pessoas que dela não possuem nenhum rudimento. Pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Todavia, entretanto, vírgula, né? Todavia, entretanto, usualmente só se qualificam, têm a qualidade mesmo de médium,
aqueles que têm a faculdade medida e que se mostra bem caracterizada, bem patente, né? Que produz, então, de uma certa intensidade. Então, esses são os médiuns ostensivos. Lá no começo você falou assim, Jesus deixou a gente, o Espírito Santo, seria mediunidade. Seria mediunidade. Então, se nessa vida, para mim, ao meu pensar, posso estar errado, né? Nessa vida, uma pessoa não tem nenhuma mediunidade, com certeza vai ter na outra, ou na outra, ou na outra. Porque é algo que Jesus deixou. É raro. Para ter uma É pessoa. muito raro. Vai passar um tempo onde que todos vão ser médios, aí sim. Mas ainda nessa fase de evolução que nós vamos ter, então agora, pluralidade dos mundos habitantes. Aqui ela não é. Sim, Olha, está explicado. Há planetas onde não precisa nem reencarnar, então não tem reencarnação. Só tem mundo espiritual. Tem o plano físico, porque a matéria é muito sutil, são vários tipos de matéria, vários tipos de campos vibracionais. Tanto é que nós temos, na nossa espiritualidade, no nosso planeta, 7 campos vibracionais. Temos um mundo maior, temos a crosta terrestre, temos os mundos inferiores, temos os mundos abissais, que é mais ainda pesado do que o nosso a crosta. São coisas assim, terríveis que nós não podemos nem imaginar que existam. Seres infernais mesmos, assim, você olha, são bestiais, coisas de dar medo. Então, nós vamos passar por esses mundos habitados. Quando Jesus fala, vou preparar um lugar, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, nós estamos então aqui numa reencarnação onde que todos aqueles que sentem num grau qualquer é por esse fato médium. Pode sim se dizer que todos são médiums. Às vezes a gente confunde o sentir por ser influenciado. No livro dos Espíritos fala assim, todos nós somos influenciados, e ele sim, todos nós somos influenciados pelo plano espiritual. Nós somos influenciados para o bem ou nós somos influenciados para o mal. Mas todos nós somos influenciados em sonhos. Né? Então eu não sou médium. Eu acho que eu não sou médium. Eu tenho algumas sensações assim, talvez, eu não sei, porque o médium às vezes não sabe se é teu, né, Fred? É isso que acontece? Você não sabe se é você ou é o espírito. Você não tem essa confusão? Muitas vezes, assim, será que sou eu? Será que estou tendo essa intuição? Será que é eu ou será que é o espírito? Né? Então você se confunde muito isso. Porque é tão intenso essa cumplicidade com o espiritual que o próprio médium não sabe. O próprio médium não sabe. Então você está sentindo a influência. E você ser influenciado. Então, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre os nossos pensamentos e atos. A espiritualidade pode nos influenciar nos nossos pensamentos e atos? Pode. De uma certa maneira que é a espiritualidade que nos dirige. Os espíritos estão sempre nos influenciando para o bem ou sempre nos influenciando para o mal. Eles, a princípio, mesmo você dormindo, nós estamos sendo influenciados. Ou para o bem ou para o mal. Então você ser influenciado é uma coisa. Agora, o médium, além de ser influenciado, isso aí é uma razão já bem maior, né? Porque o médium ele já tem essa sensibilidade, nós vamos falando de sentimento, ele tem essa sensibilidade maior, o médium ele sente essa influência. Eu não sou médium ostensivo, eu posso ter alguns resquícios num grau qualquer, mas eu não sou médium ostensivo. Então, eu não sinto a influência. Você não sente isso? Estou arrepiado aqui. A gente assim, digamos assim,
ver propriamente dito e sentir propriamente dito constantemente, não. Então, num grau qualquer. O médium, ele já não, ele já sente. Ele sente se aqui está bom, ele está ruim, porque muitas vezes, numa palestra dessas, às vezes os espíritos trazem aqueles espíritos sofredores para o quê? Para orientar, auxiliar. Então lá você vai entender mais ou menos isso. E o médium sente aquilo. Muitas vezes, não, aqui o médium está pesado. Muitas vezes o médium está sentindo aquele sofredor que ele está aqui, às vezes até um calmante, com remédios, para ele sentir a vibração. Mas o médium, por ele ter essa capacidade de sentir, ele consegue, né, sintonizar com a espiritualidade. Certo? Então, dentro da doutrina espírita, nos seus fundamentos básicos, Deus, reencarnação, espírito e mediunidade. Cada um dá horas de aula. Mas como hoje nós estamos vendo somente os fundamentos, nós temos que aprender esses fundamentos, porque esta compreensão vai fazer com que nós possamos ajudar muitas pessoas. Mesmo que você não tenha uma constante leitura dos livros dos espíritas, né? Principalmente do livro dos médiuns, para quem é médium, e para o livro dos espíritos. Tanto é que no livro dos médiuns são 36 itens, 36 ou 34 itens, para quem não é médium, para quem não tem nenhum resquício de